Olá, queridos estudantes! Sejam bem-vindos para mais uma aula de filosofia. É com muita alegria que estamos aqui para trazer um pouco desse conhecimento, ou seja, o passo a passo. Viu que as nossas aulas do terceirão de filosofia são movidas em alguns pontos, uma montagem, um quebra-cabeça, no sentido de nós falamos um pouco da história da filosofia nesse sentido. Depois adentramos na mudança, né, da transformação de pensamento, que é a questão do iluminismo, né, do renascimento. Depois um pouco da política. Nós estamos adentrando ainda. Depois nós vamos colocar um pouco mais do eu existente. Porque depois do antropocentrismo, o ser humano no centro, na verdade, vamos ver o que está causando. O ser humano já é o centro, né, nessa perspectiva. Então, há alguma falha nesse sentido, alguma lacuna antropocêntrica? Porque antes era Deus na Idade Média. Tirou-se, né, a figura de Deus, colocou, ainda existe, mas deixaram no canto. Colocaram a razão humana, o ser humano como centro. O antropocentrismo, ou seja, e agora? Ocasionou algo na vida? Qual o resultado disso? Ter colocado o ser humano no centro da razão, no centro da ciência, no centro de todos os aspectos. Vamos lá para a nossa aula de hoje, olha aí. A liberdade e o existencialismo. Viu que nós já saímos do âmbito da política, certo? Nós falamos, né? Agora vamos colocar propriamente o ser humano. Vamos analisar ele. A relação homem e mundo. Então, sobre o existencialismo. Vamos conhecer. Já anote aí essa palavra no seu vocabulário, ou diário de bordo, ou no seu caderninho, na sua agenda, etc. Aí vocês vão aprender o que é. Aí vamos dizer o que é liberdade, o conceito dela. O que é existencialismo? Também a relação entre liberdade e existencialismo. O que causa, né, nessa perspectiva? O homem é um ser lançado no mundo. Então, os tópicos dessa aula de hoje giram em torno do existencialismo. O ser humano com o outro e com o mundo. E também com Deus, tá? Nessas perspectivas aí. Vamos lá? O que é liberdade? Então tá aí, vem aqui comigo. Vamos ver. Gente, em vários aspectos da vida, às vezes, você até questiona. Até no período da nossa adolescência, a gente fala para os pais, eu quero liberdade. Quero fazer aquilo que os outros estão fazendo. Sabe por quê? Diante da psicologia, não estou adentrando na área, apenas uma análise, tá? Não sou profissional da psicologia, mas, no momento da nossa adolescência, ou pré-adolescência anterior, nós estamos saindo da família, olha só, do convívio familiar, e levando o nosso eu, as nossas referências que aprendemos na família, para a sociedade. E lá na sociedade, nós, enquanto adolescente, porque eu já passei por isso, tá? A gente vê tudo bonito. Olha, o outro pulou um muro da escola, achei bonito. O adolescente acha que não tem limites, né? Também quero pular. Mais ou menos essa perspectiva, tá? Não como regra, mas eu estou dizendo que no meu período eu pelo menos vivenciei isso. Dava aquele anseio, aquela vontade de fazer tudo, de abraçar tudo, de extrapolar todas as regras. A vida de adolescente era assim. E com certeza alguém aí na escola, ou você já conhece, ou provavelmente também poderá passar por isso. Então, se eu ver algo que os outros estão fazendo, supostamente uma moda, eu também quero. Sou adolescente, tenho direito e liberdade.
Então, a gente, nesse período, gente, nós proclamamos, às vezes, autonomia com os pais. Ah, mas eu moro lá e eu quero liberdade. Mas você não está em casa dos pais ainda. Você não tem ainda autonomia propriamente de si, tá? Vamos lá? Agora vamos aprender um pouco o que é liberdade. Só deixando claro que aqui a gente coloca alguns conceitos, né? Uma breve explanação. Você nada impede de você ser estudante e além disso. Além disso o quê, professor? Das aulas. Pesquisar, né? O que é liberdade. Tem vários conceitos, vários temas, vários trabalhos sobre isso. Quando nos referimos ao conceito de liberdade, podemos fazê-lo com base em diversas perspectivas, tá? Então, assim, como eu já dei o exemplo. Há os que descrevem, né? Descreem da possibilidade de escolha livre. Ah, eu não tenho escolha. Visão determinista. Às vezes, olha só, isso pode ocasionar, eu só estou dando um exemplo que é comum, existem outros exemplos. Ah, em casa eu não posso fazer nada, meus pais não deixam. Ah, não posso ir para uma festa, não posso... Porque assim, na minha opinião, a vida tem várias fases, tá? E nós temos que viver aquela fase. Às vezes nós, adultos, adolescentes ou pré-errantes disso, queremos viver uma vida de adulto. Como assim? A autonomia própria, olha só. Ah, eu quero ir para tal lugar, mesmo que os seus pais tenham uma visão de que seja perigoso aquele local, e você quer ir, quer teimar, quer ir contra. Então é um determinismo. Ah, você diz, eu moro aqui, não tenho liberdade, não posso fazer nada. Só que é cada coisa no seu lugar, e cada momento. Vocês não podem burlar aquilo que é normal da vida, o ciclo, tá? Eu poderia até, alguns fazem isso. Seja qual for, não sei qual a consequência, se é boa, ruim, etc. Tá? Continuando, olha aí. Então, em alguns momentos, aqueles que podem dizer, ó, nós não temos, né, uma visão determinista, é o destino. Para outros, liberdade é poder pensar e agir por si próprio, sem nenhum constrangimento, chamado de livre-arbítrio. Então, aqui, às vezes, só que temos o limite. Lembra que na aula anterior nós falamos que você, seguindo as regras, né? Eu lá o Rousseau falando, ó, existe a regra. Eu, seguindo essa regra, eu não perco minha liberdade. Pelo contrário, né? Segundo, eu respeito por ela, eu tenho que seguir. Não vou burlar ela, como aqui, ó. A tradição filosófica, o que ela vai dizer sobre a liberdade? Ela vai dizer que a liberdade humana é admitida como absoluta. Todos querem ela, né? Temos a escolha de agir de um modo ou de outro, independente das coisas que nos constrangem. Aqui as consequências, tá? Exemplo, podemos escolher entre o bem e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto. Aqui nessa perspectiva, olha só, suponha, vamos lá, suponha que o professor Hélio é livre, tá aqui, o antropocentrismo, né, o ser humano no centro. O professor Hélio está aqui, com a sua liberdade, ele pode fazer o que quer, ele tem liberdade. Porém, eu posso utilizar, tá aqui, ó, foi colocado, eu posso utilizar a minha liberdade para perdê-la ao mesmo tempo. Já até falei nas aulas aí anteriores. Como, professor, isso? Olha só. Eu tenho liberdade e vou lá e furto uma bicicleta. Um exemplo, tá? Não estou aconselhando ninguém a fazer isso. Só que existe uma lei, uma regra que diz, ó, para quem furta, tem essas penalidades, tem essas situações aqui. Aí eu estou livre, então eu vou lá e pego a bicicleta. O que aconteceu como consequência? Ó, tem constrangimentos também. Eu perdi minha liberdade, né? Fiquei recluso por causa da minha liberdade. Olha só, perdi minha liberdade por causa da minha liberdade. Então, racionalmente, devemos pensar e analisar na hora de tomar as decisões. Para não acontecer isso, né? De eu
Outro exemplo bem radical, olha só, não aconselho, mas se alguém toma alguma espécie de, supostamente, um veneno, ela sabe que, nós sabemos que alguns venenos levam até a morte instantânea, né? Alguns sobrevivem, etc. Mas eu sou livre, aí faz isso. Ela tem liberdade para escolher não viver? Porque tomou aquilo? Não. Muito raro isso. Se for atendida, socorrida urgente, pode até sobreviver, mas ela usou a liberdade, fez o mal para si mesmo. Compreende essa questão da liberdade? Ela é muito complexa. Porém, não é difícil de entender. Por quê? Você é livre, ó, podemos escolher, tá aqui, ó, entre o bem e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto. Porém, ó, de algum modo ou de outro, vai surgir algum constrangimento até. Que seja para o bem, né? Uma liberdade eu vou usar para o bem. E vocês estão no terceiro ano, use a liberdade de vocês para o bem. Olha, eu quero seguir uma carreira de engenharia agrônoma. Quero ser um engenheiro florestal, né, no nosso ambiente, no nosso setor de Rondônia. Aí você usa a sua liberdade para isso. Ó, eu quero, por onde que eu começar? E ver os caminhos. Supostamente o Enem, vamos lá. Fazer esse Enem, estudar, se preparar. É uma profissão que você vai adquirir. Você não está ali apenas por estudar, gastar neurônios, etc. Não. Você vai adquirir uma profissão para a sua vida. Inclusive, olha a consequência dessa liberdade boa. Supostamente você escolheu ser enfermeiro ou enfermeira. A consequência do seu estudo é a profissão, o teu sustento da sua família futura. Nessa perspectiva. Então, a liberdade ela é muito complexa. Sabe administrar. Ah, eu estou empolgado, eu quero fazer o que os meus colegas fazem. Vamos analisar os fatos, tá? Vamos lá, voltando, olha aí. Então, é nessa perspectiva, tá? Na Grécia Antiga, a liberdade lá na Grécia era exercida no espaço da polis. O que é isso? Cidades, estado, gente. Era o local, tá? Em grego. Na qual os cidadãos constituíam a política. Então, nós vimos lá nas aulas de política, aqui eles se reuniam aqui embaixo, aqui é a Acrópole, né? Então, eles se reuniam aqui embaixo na praça pública. Livre era o homem, ó, lá na Grécia, da praça pública, o ágora, que é disponível para compartilhar entre iguais as ações e o discurso e liberdade das obrigações cotidianas. Então, está aqui. Ele poderia muito bem, o cidadão, dizer, eu sou livre, eu nem vou lá participar nem nada. O que decidir lá, eu estou dentro. Então, não é isso que acontece. Você deve dar a sua opinião. Ele se sentiu bem lá para a praça debater, discutir. Discussão que eu falo não é briga, não, tá? É um diálogo. E lá na Idade Média, gente, o que é liberdade? Ó, estou trazendo aqui em alguns períodos. Eles consideravam a liberdade um livre-arbítrio. A noção de liberdade interior relacionada ao próprio eu só apareceu com o discurso, né, a discussão teórica com os primeiros teólogos cristãos, tá aí. A liberdade do eu, né? Por exemplo, Agostinho de Tagaste, na Idade Média, hoje é considerado um doutor da igreja, Santo Agostinho, ó, foi o primeiro a usar o conceito de livre-arbítrio como faculdade da razão e da vontade humana, em sua obra De Libero Arbitrio Voluntatis, sobre a livre escolha da vontade. Então tá aí. Então ele, resumidamente, Agostinho falava essa questão do livre-arbítrio. Eu posso usar a vontade. Se eu escolho coisas boas, eu estou do lado da perspectiva teológica de Deus, do divino. Se eu escolho caminhos errados pelo meu livre-arbítrio, eu estou ao contrário da vontade de Deus nessa perspectiva, tá? Os caminhos são muitos na nossa vida. Uns estreitos, porque considerado que tem dificuldades para a gente alcançar. No caso, uma faculdade, etc. Outros caminhos mais largos, bem fáceis de entrar. Porém, analise bem, há perigo, a situação de morte, eu terei consequências graves, né, o agravante. Então, inclusive, para aqueles que são leitores da Bíblia, tem lá os caminhos, a porta estreita e a porta larga, tá?
Ali que entra a questão, você decidir. Você tem essa liberdade em si, aquilo que foi dado a você, de escolhas. Mas que se eu fizer essa... Coloca uma projeção do futuro. Se eu fizer essa escolha, o que acontecerá lá no futuro? Faz uma projeção. E tem força do hábito também, porque tem pessoas que já o fizeram. Aí você tem mais ou menos uma ideia, tá? Não é certo, não é previsão, etc. Não. É uma projeção daquilo que poderá decidir hoje. Aí coloca as duas. Se eu for por esse caminho, vai acontecer isso. E se eu for por esse caminho, vai acontecer aquilo, etc. Bem legal, interessante você fazer isso, chama-se o eu. É você se conhecer a si mesmo, diante desse mundo que está sendo lançado nesse mundo para isso, tá? Vamos lá, continuando ali. Agora, o que significa livre-arbítrio? É liberdade de indiferença, gente. O que é isso? O sujeito age pela força de sua vontade. Olha que interessante. Independentemente dos constrangimentos que sofre. Então, aqui alguns exemplos, né? Uns vai estudar, outros nessa perspectiva, a cuidadora. Então, várias, né, decisões. A ilustração por imagem. Agora, a liberdade na Idade Moderna. Aí temos aqui o filósofo Descartes, René Descartes, tá? Pode colocar aqui. Ele é do século XVI, XVII. Defende que o ser humano deve sempre procurar o domínio de si. Então tá aí. Vocês lembram lá no primeiro ano, no segundo que nós falamos? Quem promulgou bem antes essa ideia? Sócrates. Qual frase de Sócrates? Conhece-te a ti mesmo. Olha, o conhecer. Galera, não é fácil me conhecer, o eu, Hélio. Mas pelas minhas ações e meus pensamentos, eu vou começando a me conhecer. E eu saberei que serei capaz de fazer algo, tipo, diante de uma situação problema, de uma situação de alegria, etc. Então, não é fácil se conhecer, porque quando você para, muitas vezes, para se ver, inclusive no espelho, conhecer o eu, né, o você, aí você tem medo de ver uma imagem não agradável, no sentido de seu pensamento estar ruim. Aí, por outro lado, você vê que o seu pensamento está alegre, você está feliz, etc. Então, conhece-te a ti mesmo. Olha só o Descartes já dando esse conselho, já promulgado por Sócrates lá na Antiguidade, né? Vamos lá, continuando a ler. Deve sempre procurar o domínio de si. Gente, isso é o equilíbrio. Sempre, tá? Na nossa vida, em todos os momentos, o ideal é isso. Nós tendemos, suponha que seja aqui, ó. O Aristóteles falou de a justa medida. Ó, bom, geralmente é assim, tá? E ruim. Sempre o domínio, gente, o equilíbrio aqui, ó. Mesmo que as paixões possam ser boas em si. Claro que é ótimo, né? Apaixonado, já pensou? A gente flutua, né? A força delas está em iludir, ó. Olha aqui, gente. As razões, gente, ó. As paixões iludem, segundo, né? Enganoso e inadequado. O intelecto tem prioridade sobre as paixões para que possamos controlá-las. Então tá aí. Eu falei numa aula anterior, veja bem, há 3 momentos de comportamento da nossa vida: a razão, a paixão, o sentimento e a emoção. 3. Vamos colocar aqui: razão, sentimento e emoção. Nós devemos, ali o Descartes falando, olha, use a razão para vocês tomarem decisões adequadas, justas, equilibradas e pé no chão. Sabe por quê? Se eu tomar uma decisão voltada apenas para o sentimento, poderia fazer algo que não é legal e lá eu me arrepender. Se eu tomar decisões pelas emoções, eu poderei, inclusive, magoar alguém. Por exemplo, há uma discussão ali, de repente você perde a cabeça, perde a razão, no caso. Aí começa a xingar a emoção, ó, xingar a pessoa. Aí depois, eu não queria xingar, coloca até o nome da mãe do meio, né? Se ela está próximo ali. Então, assim, não que a razão seja a deusa, tá? Razão, não, nessa perspectiva, não. Equilibra. Um pouco de razão,
né? O Descartes já coloca a razão, tá? Vamos lá? Continuando. Aqui tá, né? O que é o existencialismo, gente? Ó, aí eu coloquei uma imagem do eu e o outro, que é a sombra, né? Coloquei até a fruta que eu tirei. Reflete, né, o eu. É assim, como você se vê e como os outros como os outros te vê e como você se vê. Assim como a fruta. E o que é existencialismo? Vamos entender um pouco? Anotaram aí no seu caderno? Então, beleza, vamos lá. Por que existimos? Então, assim, gente, resumidamente, vamos lá, resumidamente o existencialismo está pautado nas questões em torno do eu no mundo. Como assim o eu no mundo? Uai, por que existimos? Já parou para pensar assim? Por que estou nesse mundo? Qual é a minha missão aqui nesse planeta? Será que estamos sozinhos diante dessa imensidão do universo? Por que não existem outros planetas que têm seres humanos ou seres extraterrestres próximo do planeta Terra? Então, assim, são questões pautadas do eu, do você nesse mundo, né? Por que eu tenho que estudar? Olha só, uma pergunta existencial. Por que eu tenho que lavar louça? Olha aqui. Por que eu tenho que ajudar meus pais? Veja bem. Então, vocês vão encontrando respostas, tá, adequadas para se descobrir. A partir daí, vai se conhecer. Vamos lá? Olha aí. Voltando para o texto. Por que existimos? Quem já parou para pensar e perguntar isso? Muitos de nós, em algum momento, fazemos essa pergunta. Muitos, tá? Não é todos. E você já se fez essa pergunta? De onde vem o ser humano e para onde ele vai? Inclusive, galera, vem aqui comigo. Inclusive, tem um livro do Just the Garden, que é O Mundo de Sofia. Inclusive, tem até um filme, né, em espanhol dele. Eu vou colocar depois para vocês o link desse livro, ou em PDF, para quem quer ler. Bem legal, História da Filosofia em romance. Aí a Sofia é uma menina que questiona tudo, né? Para onde eu vou, de onde vim, o que acontecerá depois dessa vida. Então são questões existenciais, tá? Olha que interessante. Voltando lá, olha aí. Então assim, existimos para ser felizes? Será? Então por que tem infelicidades? Tristeza, perda, etc. Existimos porque Deus quer? E aí, já se perguntou isso? Por que Deus nos criou? Ou foi Deus, ou foi o Big Bang, etc. Então são questões, que vai surgindo na nossa cabeça. E é necessário fazer isso, tá? Essa crise, ter esse momento. Após a Primeira Guerra Mundial, gente, após uma guerra, sabe-se que numa guerra tem várias atrocidades, certo? Violência, etc. Então, assim, o ser humano fica à mercê, fica jogado mesmo com tanta violência na guerra. Inicia-se o quê? Uma reflexão sobre a identidade humana. Quem sou eu? Por que conflito? Etc. Especialmente a partir dos sentimentos de melancolia, e angústia, gente. Quantos soldados não sofreram ou sofrem com a angústia o que eles viveram, né? Pessoas esmagadas, explodidas ali na frente deles, alguém perdeu o braço, perna, etc. As consequências das duas grandes guerras jogaram por terra as ideias humanitárias e a ideia de um progresso linear infinito. Então, assim, olha aqui, na minha opinião, por causa principalmente das guerras, aí o iluminismo, o renascimento, que era a razão humana, etc., já não dava mais resposta para o ser humano. Então, viver pela razão, o cara que manda destruir um país, invadir, etc., será que ele está movido pela razão? Que situação é essa, destruir o próprio semelhante? Então, assim, a identidade humana ficou frágil. Então, o existencialismo ele surgiu nessa perspectiva. Olha,
ficou sem rumo, um exemplo, tá? Seguiu-se o racionalismo, o iluminismo, a razão humana, o ser humano no centro, mas que ser humano é esse que se destrói, autodestruição, destruir, né? Auto se destrói nessa perspectiva. Então, assim, não tinha resposta mais, então é necessário voltar para essa análise, o eu nesse mundo, qual é a minha função? Ir lá para a guerra, se matar e destruir o próximo? Então, assim, eu vejo nessa perspectiva, tá? Do existencialismo no início. As guerras trouxeram muitas, né, lacunas psicológicas, principalmente, quanto à identidade humana. Voltando à lei. As utopias, que é ilusões, tá? Sonhos, que mobilizavam os seres humanos, entraram num sentimento de fracasso, pessimismo e desilusão. Então tá aqui, coloque no seu diário de bordo essa palavra, tá? Então, tem pessimismo, tem fracasso, tem desilusão, etc. O homem contemporâneo, que é hoje, encontra-se só, no vazio, perplexo, na angústia, diante das perguntas fundamentais. Que valor tem a existência humana? Às vezes, olha só um exemplo. O cara assaltou uma senhora, pegou R$ 5 e assassinou, porque ela reagiu com assalto. Gente, que valor? R$ 5. Será isso um valor na vida humana? Outro exemplo, tá? São exemplos fictícios. Tá? Pagou 2.000 para matar uma pessoa. Será que R$ 5, 2.000, que valor tem a existência humana? É possível compreender o mistério da liberdade humana? Será, gente? Essa liberdade que você tem, esse anseio de 16 anos, e para todo lugar que você quer, autonomia, né? Você quer ter liberdade para fazer as coisas. Só que lá na sua casa tem algumas regras, você tem 16 anos, ainda não tem autonomia. Por exemplo, o maior mesmo capaz é 21 anos, né? Mas alguns já têm com 18. Se emancipa antes, né? Só que você com 16 quer se emancipar, ou seja, ter autonomia própria. Então, você compreende o mistério da liberdade que você quer? Essa liberdade que você anseia, ela é adequada? Vai servir? Olha só essa análise que devemos fazer, né? Muito legal. Vamos lá. Outra perspectiva. O existencialismo foi uma doutrina filosófica, um movimento intelectual ou literário surgido na Europa lá no século XX, mais precisamente na França. O ponto de partida para a filosofia existencialista está expresso no seguinte pensamento de Sartre, a existência precede a essência. Então tá aqui, gente, Primeiro, somos aqui nesse mundo, nascemos. Então a existência ela precede, né? Ela vem antes da existência. Existimos primeiro. Depois vamos constituir a nossa essência nesse mundo. Interessante a frase de Sartre. Então ele é um dos precursores do existencialismo, né? Praticamente quando fala disso, já lembro o nome dele. Voltando, olha aí. O existencialismo pressupõe que a vida seja uma jornada de aquisição gradual de conhecimento sobre a essência do ser. Por essa razão, ela seria mais importante que a substância humana. Então tá aí, as ações, né? O dia a dia, as escolhas, etc. Os seguidores não acreditam que o homem tenha sido criado com um propósito determinado. É um destino. Então, quem é existencialista acha que não tem destino. Você vai criando. E sim, aqui embaixo, que se construa na medida que percorre sua caminhada existencial. Então tá aí. Segundo aos pontos, né, os poucos, o existencialista vai dizer, olha, não existe um destino nessa perspectiva. O meu destino, as ações, vai depender daquilo que eu escolher. Aí entra outra questão. E se uma pessoa escolher por mim? Olha, uma criança, quando nasce, ela não escolhe as coisas sozinhas. Quem escolhe são os pais. Pressupõe a existência do pai e da mãe sobreposta à existência do filho. Ou seja, eles são os guardiões, os protetores daquela criança. Então entra essa questão, esse pensamento, ok?
Vamos lá, continuando? Agora vamos ver a relação entre liberdade e o existencialismo. Vamos ver que tipo de relação que existe. Para o existencialismo, o que define inicialmente a existência humana é a indeterminação. Então, assim, não tem nada pronto, tá? Não tem. Como bom seria, olha só, algo pronto. Às vezes, nós queremos fazer um curso, aí existe isso naquele filme, o Matrix, tá? Bem antigo, mas bem interessante, atual. O cara quer um curso, aí eles têm um chip aqui, de inserir. Ele insere, por exemplo, um curso de inglês. Ó, eu não quero ir para a sala de aula, não quero ficar aquelas teorias todas, não. Quero já pegar o certificado do curso. Aí no Matrix coloca essa ideia. Insere o chip de um curso de inglês aqui no cérebro e injeta. Automaticamente você está com um curso de inglês na sua mente. Só que isso é uma perspectiva futurista, né? Nesse sentido. Só que nós temos essa vontade. Quero fazer um curso de medicina, mas para frequentar todas aquelas aulas, etc. Aí a pessoa às vezes quer algo rápido. Hoje nós temos essa tendência, tá? E ela está rolando inclusive em redes sociais. Você faz uma cirurgia no seu cérebro, um exemplo. Quer fazer uma cirurgia no cérebro. Você vai optar pelo médico que já estudou muitos anos, tem experiência, ou vai optar pelo um médico atual que estudou, por exemplo, 1000 horas no YouTube, com aulas de medicina. E aí? Então, nós temos essa tendência de algo muito... as coisas muito rápido, quero que aconteça. Imediatismo, palavra certa. Anota aí no seu vocabulário, no seu diário de bordo, imediatismo e pesquisa, ok? Vamos lá, continuando para a aula, leia. A vida humana não é determinada nessa perspectiva do existencialismo, que é o oposto do determinismo. A vida humana é uma ação. Para o existencialismo não há espaço para pensarmos em destino, tá? Assim, prévio. Infinitas ou múltiplas são as possibilidades que marcam a vida humana. Olha aí, ó. Existir é incerto, impreciso para o existencialismo, tá? O existencialismo é verdadeiramente um humanismo que insere a pessoa no meio, que critica as formas idealistas de conceber a vida. A existência humana precede qualquer noção de finalidade, essência, de valor, de determinação prévia. Então, tudo isso que vem aqui comigo, tudo isso que o professor Hélio está expondo são características do existencialismo, tá? Então, é uma corrente de pensamento. No segundo ano, vocês viram várias correntes de pensamento. Racionalismo, ceticismo, pragmatismo, etc. Agora, essa outra, deixamos para o terceirão, porque é um momento de reflexão. Inclusive, vocês vão para a faculdade ou vão seguir a carreira de empreendedoristas. E é reflexão, por isso que o existencialismo vem para esse momento, terceirão, tá? Voltando lá, olha aí. Então, o homem é um ser lançado no mundo. Olha o professor Hélio aí lançado. Então, a figura do professor Hélio são vocês também. Cada um, né? Nós somos lançados, ó. O homem encontra-se lançado nesse mundo com a consciência de que sua vida está por fazer. E olha só, meu pai dizia, meu filho, quando nascemos, ninguém nos dá garantia de que a vida será fácil. Onde há liberdade, há também imprevisibilidade. Então tá aqui, você acha que vai ter, pode não encaixar e etc. O ser humano está condenado, olha essa frase aqui, dela não poderá fugir jamais. Qualquer atitude que tomar será sempre um ato livre. Então tá aí. Nós somos condenados à liberdade, claro. O professor tem liberdade para opinar em alguns momentos da vida. Porém, olha só, eu estou numa empresa, trabalhando. Eu tenho a liberdade de não ir trabalhar hoje. Porém, eu não tenho a liberdade de não levar falta sem comprovações adequadas conforme a lei. Veja bem, né? Nós somos condenados a todo momento de liberdade. Só que em alguns momentos eu não poderia usar. Vamos lá? Voltando ali.
Ao tomar uma decisão, o ser humano está sempre só. Está aqui, ó. Aí vocês pegam informação, que curso vai fazer, depois do Enem, etc. Mas sempre esteja só. Embora possa estar com os outros, com a família, amigos, etc. A decisão é sempre um ato solitário. Brota da interioridade humana, que nos traz o dever da responsabilidade. É assim, legal, faça assim, ó. Ó, eu na hora de tomar decisões, porque as decisões mais difíceis são as mais importantes da nossa vida, eu procuro sondar umas 3 pessoas sobre aquela decisão que eu vou tomar. A partir daquelas opiniões, eu tomo a minha. Eu sou solitário naquele momento. Tenho que tomar sozinho. Ninguém vai se meter nessa perspectiva, ok? Isso vai acontecer com vocês no final do ano. Pode fazer avaliação do Enem para aqueles que irão e vão tomar essa decisão. E é difícil, não é fácil, tá? Mas tome. Siga seu caminho, ok? Vamos lá, continuando. No existencialismo, outra expressão similar é a angústia, é a náusea. A gente fica desesperado, né? Sentimento que nos invade quando descobrimos a contingência essencial da vida. A ausência de um sentido, um absurdo. Aqui, galera, ó, inclusive nessa aula e na outra, aqui pode se chamar, ó, neurose nogênica, ó. Aqui eu tenho um artigo lá, um texto que eu fiz, muito legal. Falta de sentido. Portanto, o reconhecimento de que a própria existência é um acidente, algo não necessário, que amanhã poderá não mais existir. Aqui, ó, a versão, né, do Grito, de Eduardo Mundo. Então, uma pessoa desesperada, próxima à ponte. Interessante, existencial essa arte. Agora, as incertezas. A incerteza de toda decisão aliada à necessidade de decisão e responsabilidade pelas decorrentes das nossas ações que alimenta essa angústia, né? Nós ficamos, às vezes, incertos de decidir. Isso não deve ser concebido como algo negativo, tá? É normal da gente, pois é a condição de uma existência autêntica, verdadeiramente humana. Então, a todo instante eu tenho que tomar as decisões. A liberdade é o ser do homem. A partir dela, o homem se faz. O ser humano está condenado a existir, ó. Condenado à liberdade. O homem é obrigado a assumir a sua existência. O homem é responsável por tudo o que faz. Não se pode fugir da responsabilidade. A liberdade consiste na construção responsável do próprio ser. Por isso o homem é o futuro, né, do próprio homem. Então é nessa perspectiva, gente, ó. A análise, uma aula sobre existencialismo é muito interessante, porque insere você enquanto protagonista, olha só. Esse meio que assola, porque o mundo está aí, ele é cheio de incertezas, cheio de dúvidas, cheio de maldade, cheio de bondade. Então, ambos os lados estão aí. Porém, as pessoas vão opinar pelo seu futuro, achar bonito, mas quem vai decidir é você. Todas as ações desse mundo, não adianta. Ah, entrei no vício, de repente eu já estou lá no meio. Mas, ó, a decisão antes, quem tomou? Então, não estou dizendo que você vai nessa perspectiva. Tem como sair também, né, nesse lado. Aí eu fiz um curso, fiz direito e não gostei. Faça outro. Há uma preparação. Eu aconselho vocês a pesquisar nas redes sociais, nas mídias, fazer um teste vocacional, tá? O que é isso? Vocês vão colocar as características de vocês, o que vocês gostam, o que não gostam. Lá no final, supostamente, vai dar uma ideia, uma sugestão. Olha, esse curso é ideal para você. Aí você decide. Muito legal fazer isso com os professores presenciais. E não saia daí não, que temos mais. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.